Oi, pessoal, tudo bem aí com vocês? Espero que esteja tudo bem aí com vocês, tá bom? Eu me chamo professora Nívia Regina, eu sou professora do componente curricular Educação Física e hoje nós viemos com a temática Danças e Lutas para a turma dos sextos anos, tá certo? Vamos lá? Mas o que é dança, professora? Gente, eu procurei no dicionário e também procurei outras origens, tá? Do que é dança para vocês, mas eu não vou falar especificamente de uma dança. A gente vai fazer uma viagem temporal da história da dança, certo? E vai falar de algumas danças que marcaram essas épocas, ok? No dicionário, diz que a dança é um conjunto de movimentos ritmados do corpo executados geralmente ao som de uma música, tá? Essa é a definição do dicionário. E eu procurei outros conceitos para vocês, para a gente fazer uma relação. A pesquisadora Laura Aidar fala que a dança é um tipo de arte que utiliza o corpo como instrumento criativo e geralmente é acompanhado por música, mas também é possível dançar sem o apoio musical. Já a professora Jussara Barros diz que dança é a arte de mexer o corpo através de uma cadência de movimentos, criando uma harmonia própria. Ou seja, a gente não precisa necessariamente ter uma música para poder dançar. Se eu chegar aqui e começar a fazer com a minha pontinha do pé, com o meu pé, ponta calcanhar, eu tenho certeza que vocês já vão decifrar qual é o tipo de passo que eu estou executando e já vai entender qual é o estilo, né? Qual é o tipo de dança que eu estou fazendo. Então, assim, não necessariamente a gente precisa de uma música para poder dançar, ok? Vamos viajar no tempo, tá? Vamos contar um pouquinho da história da dança para vocês. Vamos começar com as danças primitivas, né? A dança era uma das atividades fundamentais, era praticada por todos os povos da antiguidade. Existem evidências que mostram a presença da dança em povos que viveram há cerca de 60 mil anos antes de Cristo. A dança possuía características lúdicas, mágicas e de rituais. Vocês podem ver essa imagem que eu coloquei aí do lado, ela é uma pintura rupestre, tá? E vocês podem olhar e dizer, poxa, professora, não estou entendendo muito bem essa pintura. Só que pesquisadores e arqueólogos estudaram, tá? E conseguiram interpretar que nessa gravura aí, nessa pintura rupestre, os antepassados, eles queriam mostrar para a gente. Você pode ver que os bracinhos e as pernas elas estão modificando, né, as posições, como se estivesse fazendo algum tipo de movimento, tá? Então, de acordo com os antropólogos, eles já estavam aí demonstrando uma iniciação de dança, ok? Que nós chamamos hoje em dia de danças primitivas, são as primeiras danças, aquelas danças que eles nem tinham música, tá? Eles nem precisavam de música para dançar, era mais com a batida da mão, a batida do pé, tá? Eram através de outros ritmos. Vamos seguindo. Vamos seguindo na antiguidade e agora vamos com as danças milenares. E o que é isso, professora? As civilizações da antiguidade dançavam com caráter sagrado e seu maior objetivo era reverenciar as divindades. Ou seja, toda a dança que eles faziam era para reverenciar uma divindade. A dança era tratada como uma das três artes cênicas, junto à música e ao teatro. Então, eles não só dançavam, mas eles interpretavam a dança, tá? Por isso que diz que a dança faz parte das três artes cênicas. Vamos seguindo na nossa história. Chegando na Idade Média, tá? Um marco da Idade Média são as danças camponesas, né? Que ficou marcada pela evolução do cristianismo, onde a religião ganhou muito poder nas sociedades europeias e a dança passou a ser, né, desvalorizada, ela passou a ser proibida, ela passou a ser profana. As atividades relacionadas ao corpo, elas perdem espaço, pois são tratadas como um pecado. Ou seja, nessa Idade Média, nessa fase aí,
né, a dança ela foi desvalorizada. Em alguns lugares, elas foram até proibidas, tá? Elas eram consideradas profanas, elas eram consideradas pecado. E vamos seguindo, né? Pela Idade Média, né? Surgiu o período do Renascimento, onde a dança volta a ganhar destaque na sociedade, retornando seu status de artes, né? Esse período foi um período muito importante, foi um período de movimento artístico, cultural e científico. Começaram a surgir alguns estilos de dança, como o balé clássico, ou seja, depois, né, aquela fase, né, onde a dança foi proibida, com o período do Renascimento, a dança voltou a ganhar o seu destaque, né? E foi aí que surgiu a nossa dança clássica, como, por exemplo, o balé. Vocês podem ver aí, né, nas ilustrações que eu coloquei, uma bailarina, como é que ela se usava, como é que ela se vestia. Era uma dança clássica, era uma dança nobre, era uma dança que todo mundo parava para ver e que geralmente toda mulher queria fazer, né? Ela tá ali de tutu, na ponta, ela é uma dança muito clássica e muito bonita. Vamos seguindo pela Idade Moderna, tá? No final do século XIX, surge um estilo mais livre, mais espontâneo, mais relacionado com a vida real e cotidiana. Surge o campo da dança moderna, tá? Buscou romper com os padrões tradicionais das danças clássicas, tá? Se vocês olharem aí, o movimento do corpo dos bailarinos, eles não têm mais a sapatilha de ponta, eles não estão mais com aquela sainha, com o tutu. A dança ela está o quê? Mais livre, ela está mais real, tá? Esse estilo, ele rompe, ele quebra, tá? Essa dança clássica. Seguimos, em meados do século XX, surgiu, né, quem marcou esse século foi a dança teatral e a dança contemporânea. E a dança teatral? O que é a dança teatral? Gente, a dança teatral, ela é um espetáculo, tá? Essa dança, ela é suprida por uma estrutura clara, importando mais as ideias, conceitos e emoções. Ou seja, é como se os bailarinos, eles falassem com o corpo deles, eles fazem uma produção artística, eles fazem uma encenação através da dança, tá? E a dança contemporânea, ela tem, tá, uma característica muito firme, uma característica muito forte, diferente dos estilos tradicionais. Ela não possui uma técnica específica, podem ser misturadas as técnicas de diferentes estilos de dança. Ou seja, quando você vai assistir um espetáculo da dança contemporânea, você consegue ver traços de várias danças, do balé, do jazz, do hip hop. Ela é uma dança livre, é uma dança onde os bailarinos eles podem usar a sua individualidade. É uma dança que ela pode ser dançada na praia, nas praças, nos palcos. Ela é uma dança livre, uma dança moderna, não é uma dança atual, ok? Então, devemos entender que a dança é um fenômeno social, uma manifestação da cultura corporal que ganhou vários sentidos e significados ao longo da evolução humana. E ela foi evoluindo desde as danças primitivas até agora a dança contemporânea. Eu coloquei aqui uma foto, né, de uma dança típica aqui do Nordeste, especificamente aqui de Pernambuco, que é o frevo, que é uma expressão corporal, porque a dança, o marco da dança é a expressão corporal. A gente tem um ritmo, né, que faz parte das características da dança. Temos a dança teatro, né, mas a expressão corporal, a expressão do corpo, ela é um fator marcante para a dança, porque a gente, como eu falei no início, pessoal, a música, ela é necessária, mas se a gente tirar a música, a gente não deixa de dançar. Ok? Espero que vocês tenham gostado dessa nossa história da dança. A gente não falou especificamente de cada dança. Vocês podem pesquisar, né? Se vocês quiserem saber mais algo específico sobre alguma dança típica, que nós temos vários estilos de dança, ok? Mas a gente fez só um estudo de como a dança evoluiu, ok? E vamos agora falar um pouco sobre as lutas, tá? E luta, professora? O ser humano, pessoal, luta há muito tempo, desde as épocas mais remotas de sua existência. A princípio, luta pela comida, né? Quando eles iam caçar lá
para pegar o alimento, com animais e com outros homens para defender a terra. Ou seja, luta para a sobrevivência. Então, a luta faz parte da nossa vida desde o primórdios. Até hoje, a gente luta, tá? Como eu falei, mostrei com a dança, a gente também tem uma figura, tá? Uma pintura rupestre, onde, como eu falei anteriormente, os pesquisadores e os antropólogos, eles distinguirem que essa foto aí retrata algum tipo de luta. Vocês podem ver que tem pessoas ali que eles estão com algum tipo de lança, alguns estão caindo, alguns estão correndo, alguns estão parados, tá? Essa foto aí representa algum tipo de luta, tá? Então, os pesquisadores e os antropólogos, eles conseguem distinguir isso pra gente, ok? Vamos seguindo pela historicidade. A luta, como eu falei, ela faz parte da nossa luta pela sobrevivência. Seguindo a preparação para a guerra e posteriormente sistematizou normas e regras para então, assim poder praticar no formato de atividade física ou esporte, que pode ser por lazer, profissão e até mesmo estilo de vida. Ou seja, pessoal, a luta também tem a sua história. A gente começou a lutar pela nossa sobrevivência, depois a gente começou a usar a luta para nos preparar para a guerra e hoje em dia nós temos lutas com regras sistematizadas, que ela pode ser uma atividade física ou um esporte, pode ser um lazer, eu posso praticar uma luta porque eu gosto, eu posso praticar uma luta como o Popó, que faz boxe, como profissão, e também por estilo de vida. Eu vou escolher uma atividade física e eu quero praticar uma arte marcial, tá? Então, é o estilo de vida, eu gosto de praticar. Hoje, o que faz parte da minha vida como exercício físico é a academia, mas outras pessoas gostam de fazer dança e gostam de praticar luta, depende de pessoa para pessoa, tá certo? Então, vamos lá. Aqui eu coloquei para vocês as 5, tá? As 5 lutas consideradas brasileiras, lutas brasileiras. Não vamos falar de todas, mas eu coloquei a capoeira. A capoeira é a mais conhecida e a gente vai falar detalhadamente sobre ela. A luta Marajoara, que é uma luta originária lá da Ilha do Marajó, lá no Pará. A Uca-Uca, que é uma dança de matriz indígena, é uma luta de matriz indígena, perdão. O Jiu-Jitsu, que é uma luta que ela é oriunda de outra luta, mas ela é uma luta originariamente também brasileira. E o combate, que vocês podem ser que nunca tenham visto falar, tá? E geralmente elas não são praticadas na escola, na educação física escolar. O combate ela é mais usado na área militar, certo? Então vamos seguir. Eu coloquei umas fotos aí. Essa primeira foto em cima é a luta Marajoara. A luta depois, no meio, é o jiu-jitsu. Vocês podem ver aquele que está com os 2 joelhinhos no chão. É a luta de matriz indígena, a Uca-Uca. É uma luta indígena, tá? A característica já está aí bem marcante. Tem ali, ó, que é usado para defesa pessoal, é o combate, tá? E a capoeira, que é a luta que vamos falar mais especificamente, que é uma luta que tem uma história incrível, é uma luta que é um marco da história dos negros aqui no nosso país, no Brasil, desde a era colonial. Então, é uma história muito marcante. E vamos lá seguir e falar um pouco da capoeira, que faz parte da nossa história, ok? De acordo com o professor Henrique Cole, em 2012, o debate acerca das origens da capoeira vem do período escravocrata brasileiro, o que sem dúvida é uma valência importante, porém não única. Ou seja, pessoal, existem outras vertentes de como a capoeira ela foi originada, certo? Mas essa que eu estou falando aí, que é do período escravocrata, ela é uma versão mais usada. Não quer dizer que ela é a certa, que é a principal, mas ela é a mais usada. Ela está intimamente ligada à história dos negros no país, né? No nosso Brasil, e é uma das principais expressões afroculturais brasileira. É uma luta, certo? Que todo brasileiro deve saber a história, porque é um marco, é uma dança originária nossa, tá? E vamos seguir e contar um pouco dessa história para vocês. Primeiro,
A capoeira, pessoal, é uma luta ou é uma dança? Sempre vocês perguntam, sempre vocês têm essa dúvida se é uma luta, se é uma capoeira. Ela pode ser um monte de coisa. Vamos seguir. Mas, para a BNCC, tá? Para os estudos, para a gente que vai dar aula para vocês, a capoeira é considerada uma luta criada no Brasil por africanos escravizados que trouxeram consigo suas tradições culturais. Sua prática é acompanhada de música, que é dito o ritmo do confronto. É muito importante saber que a capoeira também ela é considerada uma dança, um esporte e um jogo. Então, para a escola, para a nossa aula, nós vamos ensinar você a capoeira como uma luta, tá? Por todos os efeitos que ela causa, de ataque, de defesa, certo? Mas ela pode também ser considerada uma dança, um esporte e um jogo. Proibição. Como assim, professora? Proibição. No início da República, essa prática sofreu uma forte repressão em algumas regiões do país. Os capoeiristas eram considerados marginais e delinquentes, podendo até serem presos. Em 1890, foi considerado fora da lei pelo antigo Código Penal da República. E só lá em 1930, um importante capoeirista brasileiro, mestre Bimba, apresentou a luta para então o presidente Getúlio Vargas, que gostou e transformou a capoeira hoje em esporte nacional brasileiro, ok? Então, naquela época, lá nos anos de 1890, foi considerado fora da lei, mas a partir de 1930, ela foi considerada um esporte nacional brasileiro. Então, gente, quando eu tô falando de capoeira, eu fico emocionada. Por quê? Gente, é uma história muito bonita. É uma história onde os africanos, eu penso, né? Eu fico pensando, eles foram muito inteligentes. Porque a luta, né, da capoeira era uma luta disfarçada de dança. Eles dançavam, eles queriam para se proteger dos capitães do mato, né? Quando eles fugiam da casa do senhor do engenho lá. Eles iam correr do capitão do mato. Então, o que é que eles faziam? Eles tinham que treinar alguma coisa, né, para poder lutar e se defender. Então, eles faziam aquela dança disfarçada, tá? Era uma luta, mas era disfarçada. Então, eles traziam as características da dança deles, tá? Em contrapartida, eles estavam treinando uma luta. Então, eu acho que foi muito inteligente da parte dos africanos. Eles tiveram essa ideia de fazer uma mentirinha, né? Vamos dizer, para poder treinar. Hoje em dia a gente pode se inscrever na academia, a gente pode treinar as lutas quando a gente quiser. Mas antigamente era proibido, então eles tiveram que forjar, fazer essa luta, né, disfarçada de dança. Então, hoje em dia, ela é praticada em todo o mundo, tá? E vamos falar um pouquinho dela. Ela tem dois tipos de capoeira, existem dois tipos. Existe a capoeira Angola, né? Ela se aproxima mais da capoeira primitiva, os movimentos são mais lentos, cadenciados e são executados próximo ao solo, é mais próximo ao solo. A capoeira Angola tem como mestre percussor o mestre Pastinha, esse mestre que vocês estão vendo a foto aí do lado, tá? Então a gente já falou sobre um tipo, a capoeira Angola, que é a mais primitiva, tá? E a segunda é a capoeira regional. Ela foi criada por mestre Bimba, caracteriza-se por ter um jogo mais rápido, forte, presença de saltos, movimentos altos e acrobáticos. Essa foto que tem aí é a foto do mestre Bimba. Então temos dois principais tipos, a Angola e a regional. Reconhecimento. Eu acho que essa parte aqui é a parte mais importante que vocês devem fazer, devem saber e devem aprender. É o reconhecimento que a capoeira hoje tem aqui no Brasil e no mundo, né? Em 2014, a roda de capoeira foi reconhecida como patrimônio imaterial da humanidade. O reconhecimento da roda de capoeira pela Unesco é uma conquista muito importante para a cultura brasileira. A capoeira tem raízes africanas que devem ser cada vez mais valorizadas por nós, tá? Agora é um patrimônio a ser mais conhecido e praticado em todo o mundo, destacou a ministra interina da Cultura, Ana Cristina Vanzeler, tá? Pelo Ministério da Cultura. Foi em 2014 que tivemos esse reconhecimento de patrimônio imaterial da humanidade.
Aqui temos os jogos de capoeira, eu vou falar para vocês as características, tá? Eles praticam geralmente em uma roda, e na roda que acontece os jogos, tá? É realizado em rodas. Seus movimentos são de ataque, defesa e esquiva. Simulam uma luta, requer habilidade e força, busca interação e respeito entre os parceiros, que é o mais importante, e tem a ginga como base, tá? Esse movimento aqui, ó, que todo mundo sabe, quando todo mundo vê alguém fazendo aqui, ó, esse movimento, já sabe que estão praticando a capoeira. Trouxe para vocês também os instrumentos musicais, né, os instrumentos usados na capoeira. O principal é o berimbau. Logo abaixo tem o reco-reco. Em cima temos o pandeiro, o agogô e o atabaque. Esses são os principais instrumentos, mas o mais usado é o berimbau, que dita mesmo o ritmo da música, tá? E agora vamos falar um pouco sobre as vestimentas dos capoeiristas, né? As roupas dos capoeiristas, pessoal, são predominantemente brancas, feitas com tecidos leves que favoreçam os movimentos. E na capoeira regional, há cordões coloridos que representam a graduação do lutador. Algumas academias utilizam também camisetas coloridas, tá? As academias. A capoeira pode ser realizada em locais públicos, praça, praias e também em locais privados, como academias, clubes, escolas. E finalizando a nossa aula, nós fizemos uma viagem sobre a história da capoeira. Eu vou mostrar para vocês e indicar para vocês, vocês preparem o lanche, preparem a pipoca e assistam ao filme Besouro. E desfrute de uma história linda, tá? É um filme brasileiro que conta a história de um capoeirista, não vou falar mais não, porque eu não vou dar spoiler, tá? Vocês vão lá e assistem que vocês vão adorar esse filme. E eu tenho também uma sugestão de atividade para vocês, tá? No caderno de vocês, vocês podem fazer uma lista dos tipos de danças mais conhecidos, porque a gente fez uma história, né? A gente falou um pouco sobre a história temporal da dança, não falou de nenhuma dança específica. Vocês podem fazer uma pesquisa dos principais estilos de dança, tá? E também dos principais golpes da capoeira, porque a gente não falou. O que é que vocês podem fazer? Comentem e discutem a resposta com os professores de vocês, com os amigos de vocês. Ou vocês podem também, ó, acessar o meu Instagram, que está logo aí embaixo, @prof.niviaregina. E vocês podem compartilhar comigo. Eu adoro quando vocês compartilham comigo. Podem perguntar, eu sugiro filmes, indico livros também. E também, quando os alunos têm dúvida, eles vão lá no meu Instagram, pelo meu direct, e eu respondo lá, tá certo? Então, sextos anos, espero que vocês tenham gostado da aula, da nossa viagem pela dança e também da nossa história das lutas. Até a nossa próxima aula, tá certo? Fiquem todos com Deus!